Obrigado pelo convite da Liga. Obrigado pela Mari por ter feito esse convite. E elogiar a atitude também desse congresso. É um congresso, um simpósio? Como é que vocês estão chamando? Um simpósio. Porque esse assunto da espiritualidade é absolutamente imprescindível para a carreira de medicina. Não só de medicina, né? Mas especialmente para a carreira médica é muito importante. E isso é tão deixado de lado, né? É tão relegado, deixado de lado, não é conversado sobre. Então, a gente sabe que o índice de suicídio maior, a profissão que mais tem índice de suicídio é a medicina. Então, e outras carreiras da saúde também. Porque existe um desafio ali, uma carga, né? Que a gente inconscientemente a gente acaba absorvendo. Mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente seja duro, frio, que a gente faça sem conversar com as pessoas, só no fato de a gente estar no ambiente hospitalar já existe muita carga. Então, a gente está absorvendo inconscientemente tudo isso, na medida que a gente entra naquele lugar. E também como a medicina ficou muitos anos só tentando entender mecanismos biológicos, né, de funcionamento do corpo, focado na biologia molecular, focado na genética e tal. Então, esses eventos psíquicos, emocionais, subjetivos, praticamente não são estudados na nossa carreira, né? Espero que hoje em dia o currículo tenha mudado, mas na minha formação a gente não estudava isso. E isso ficava a cargo de se vire, né? Se vire com isso aí. E na realidade, para você ter uma boa medicina, isso é imprescindível. Essa leitura subjetiva, a capacidade de percepção, de empatia, de sacar onde que a pessoa está, em que momento ela está, o que é possível combinar nesse momento com o seu paciente, o que não é possível. Isso é uma habilidade que pode ser treinada. E o que eu vim falar para vocês hoje também é de uma habilidade que pode ser treinada e que pode ajudar muito a gente a lidar com o nosso estresse, a lidar com as nossas emoções, a lidar com a nossa mente. Então, para quem aqui nunca ouviu falar em mindfulness, assim, a palavra é estranha completamente. Você levanta o braço, por gentileza. Todo mundo já se deparou em algum momento com essa palavra. Então, ok. Mindfulness tem sido traduzido, né, aqui no Brasil como atenção plena. É a tradução que tem mais chegado até nós. Ainda que o sentido, o significado maior de mindfulness a gente não consiga dar só com essa denominação, atenção plena. É muito maior que isso. A gente vai ver aqui, eu vou trazer um pouco dessa ideia. E por que a atenção plena é tão importante? Acho que o outro professor já falou também bastante sobre isso, mas lembrando assim, que quando a gente está completamente distraído, que a nossa mente está tomada de pensamentos, de emoções relacionadas ao passado e relacionadas ao futuro, a gente fica muito vulnerável, porque esses processos começam a se automatizar no nosso interior, eles começam a ganhar força, e a gente acha que eles são realidade, a gente não consegue mais parar para questionar, a gente se identifica com eles completamente. Então, quando um pensamento vem e começa a vir de novo, e começa a vir de novo, e começa a vir de novo, vai surgir o que é, né? Uma emoção. E uma emoção já é um processo mais intenso de pensamentos cristalizados, né? A gente acha que aquilo é real, que aquela emoção é verdadeira, que então é a partir daquilo que o mundo está colocado. E a partir dessa identificação, quanto mais a gente está grudado no pensamento e mais grudado na emoção que a gente sente, maior vai ser o nível de sofrimento. Né? Porque a gente está segurando aquilo com muita força, a gente não consegue mais se distanciar e aquilo toma a nossa vida. Quase como se fosse algo completamente autônomo, que a gente não tem mais controle. Então, claro, se a gente for pegar transtorno obsessivo compulsivo, é isso, né? Aquilo se tornou tão forte que se torna autônomo. Mas num nível mais sutil, todos nós temos nossas obsessões, né? Então a gente está identificado e aquilo tomou conta da gente. E a gente vai entrando em labirintos, porque a gente não consegue parar, a gente está muito acelerado. E a aceleração traz muito sofrimento hoje em dia. E é muita informação, então a gente não consegue
parar para perceber o que está acontecendo aqui. A gente está recebendo a informação do WhatsApp, a gente vê noticiário, a gente vê as pessoas falando, barulho e tal, então aquilo tudo chega até nós e começa a dar um pânico, né? Por que as pessoas estão tão em pânico hoje, né? É super comum, porque é um excesso de informação não filtrada. E as pessoas vão se identificando com aquilo. Então, por exemplo, se você for ver o grau de adoecimento que as pessoas tiveram ano passado com a história da eleição, é absurdo. Eu converso com vários amigos da psicologia, as pessoas realmente adoeceram, as famílias brigaram, quebraram o pau mesmo. Então, muito sofrimento mental, porque muita identificação com ideias, com conceitos, com emoções. Eu tenho que defender meu ponto de vista. Então, o Mindfulness ele vai ser extremamente útil, por quê? Ele vai vir trazer um questionamento em relação a tudo isso, né? Eu deixei aqui a logo do Centro Paranense de Mindfulness, porque aqui em Curitiba a gente está iniciando um processo desde o início do ano de tentar trazer informação sobre Mindfulness, formação sobre Mindfulness e aprofundamento. E vocês podem fazer parte disso. Entrando nas nossas redes, nós vamos ter agora em setembro mini retiro, vocês podem participar. A gente tem os programas que a gente oferece, palestras, práticas no parque, Mindfulness no parque. Tem várias iniciativas que vocês podem se aproximar para fazer as práticas. Eu vou falar hoje um pouco mais teoricamente, mas na realidade o que vai trazer o alívio, o que vai trazer a experiência é a prática. Então, a prática não substitui as palavras, né? Então, a prática está em primeiro lugar, tá? Em relação a isso. Muito bem, já foi apresentado. Meu olhar em relação à medicina, sempre fui generalista. Eu nunca me vi minha vida inteira trabalhando no ambulatório ajustando a insulina. Com todo respeito a quem faz isso. Mas eu nunca me vi fazendo endoscopia todo dia, o tempo inteiro. Não conseguia me ver. Eu falei, não, para mim não é essa a medicina. Concordo que tem que ter isso, ok, tem que ter, óbvio, tem o seu lugar. Mas não é isso que eu tinha de ideia de medicina. Então eu sempre, no hospital, achava muito estranho aquela coisa de tratar a doença, coisas muito detalhadas, específicas. E cadê a pessoa? E cadê o contexto? Cadê a estrutura familiar? Tudo tinha se perdido na discussão. Então, quando eu finalizei minha formação, eu fui fazer residência em medicina de família, que é uma especialidade generalista. Depois eu fui fazer homeopatia, é uma especialidade generalista. Aí eu fiz acupuntura, especialidade generalista. Nutrologia, especialidade generalista. Então, eu sou um médico generalista. Eu me coloco assim. E Mindfulness também é um ponto de vista mais amplo da saúde mental, né? Então, estamos trabalhando a saúde mental, a forma como a pessoa enxerga o mundo, como ela percebe as coisas. Isso também tem a ver com Mindfulness. Também trabalho com constelação familiar, que aí é mais amplo, é o processo sistêmico. Como que os dramas familiares se repetem nas gerações. Por que numa família o suicídio se repete? Por identificações, por vinculações fortíssimas entre as pessoas, mesmo que elas não tenham consciência. Então aquilo vai arrastando. Então tudo isso para tentar chegar numa medicina mais ampla. Ainda que a medicina especializada, tecnológica, tem seu valor. Claro que tem. A gente não pode negar tudo isso, pedido de exame, medicamentos, etc. Só que tá demais, né? Foi a parte subjetiva, a parte emocional, a perspectiva da epigenética que o professor falou, foi deixada de lado. Tudo é remédio que vai mudar ali e tal. Não. As pessoas, pelo pensamento, podem mudar. Pela forma como elas veem as coisas, como elas cultivam a mente delas, elas mudam a expressão das doenças. É possível você deixar de ativar alguns oncogenes e ativar alguns que vão te dar mais longevidade, sem precisar de remédio, sem ser só genético molecular. Você pode, a partir do pensamento, fazer isso. E os estudos de Mindfulness mostraram isso. Então isso não é mais só um discurso, isso é ciência. Então é isso que eu vim mostrar aqui para vocês. Então a gente pensa, quantas vezes você já se deixou levar pelo medo de algo que ainda não aconteceu? Ou permitiu que um simples incidente estragasse todo o seu dia? Ou ficou estressado por não conseguir encontrar tempo, nem lucidez,
para resolver os problemas que o atormentavam. Isso aqui é uma frase do Mark Williams, lá de Oxford, no livro dele, né? Falando sobre mindfulness. Como a gente ainda é infantil, né? Como a gente se deixa carregar por esses processos, como a gente sofre mentalmente com eles. Às vezes projetando coisas que nem aconteceram, pré-ocupações, coisas, né? Coisas que nem vieram ainda. E como a gente cria a realidade nisso. E também coisas que já passaram e não tem mais nada que ser feito. A gente fica lá ruminando, e aí a depressão. Aí no futuro a ansiedade, né? Então a gente não está aqui agora. Aí a gente imagina, tem filhos, tem tudo em volta, a gente vive anos sem entrar em contato real com as pessoas. Vivendo no futuro, vivendo no passado, mas não aqui com a pessoa. Aí é uma sensação de vazio, porque você não está trocando realmente com a pessoa. Você está vivendo na tua mente, no labirinto da tua mente. Você não está em contato direto, real. Isso é triste, né? Então é uma coisa para a gente refletir. Então aqui ele está colocando essa questão do sofrimento mesmo. A gente sofre por várias coisas. Então a gente se vê às vezes nessa situação. Muitos pensamentos, muitas preocupações, muitas emoções. Então cada pensamento, né, vai trazendo também um estado mental, uma emoção. E a emoção vai ativar o quê? Todo o eixo neuroimuno, endócrino, etc. E aí teu corpo vai respondendo. E aí começam os processos de somatização. Eu posso dizer hoje, todas as doenças são processos de somatização. Eu vejo isso no consultório. Se você abrir mesmo, a partir do sintoma, a história do sintoma, não do ponto de vista do livro de medicina, mas se você ouvir a história do sintoma, a gente vai perceber que tudo é processo de somatização. Que está sempre ligada a uma emoção, a um padrão mental, a uma percepção da realidade, está lá no sintoma. Então não tem como separar, né? Então a gente começa a se dar conta desses pensamentos, os pensamentos começam a ficar autônomos, a gente começa a ficar num processo de estresse, né? Então qual é a quantidade de pensamentos que passam pela nossa mente por dia? Tem ideia aí? Tem alguns estudos já que tentaram contar. Nem ideia? Chutem um número. Quantos pensamentos passam pela nossa mente num dia? 1000. Quem dá mais, quem dá menos, tal. 100.000. 100.000. Opa, de 1000 para 100.000. Tem um gap aí. Quem vai ficar no meio? Então tem lá uns estudos que mostram 70.000 pensamentos por dia, né? E aí 70.000, muitos deles acabam aprisionando a gente, né? Se transformam em emoções. Então aqui tem um desenho de todo o processo emocional que deriva disso também, que aqui é interessante, né? Porque isso se expressa facialmente. Quando a gente consegue ter uma leitura mais profunda das pessoas, você olha no rosto dela, você conversa 30 segundos, você sabe onde ela está. Você consegue fazer essa leitura. Como médico, isso é muito importante. Porque a pessoa pode estar falando uma coisa, mas você vê que não bate. Não está batendo. Na maior parte das vezes não bate. Porque as pessoas estão presas em ideias e não no que elas estão vivendo. Aí você fala assim, não, esquece isso, sinta. O que você está vivendo agora aqui? Aí, vem um monte de coisa. Então, tudo isso está dentro da gente. E essa alternância de estados está acontecendo, às vezes, num dia só. A gente vai para cá, vai para lá, vai para cá, tal. A gente vai ficando um pouco atordoado com tudo isso, né? E é claro que o nosso corpo vai lá ter os sintomas do estresse, né? Então, sistema nervoso simpático ativado, taquicardia, pupila dilatada, respira mais rápido, ansiedade, etc. Fica com as extremidades geladas, sua mais, né? E os sintomas vão se acumulando ao longo do tempo e vão surgindo doenças. Todas as doenças crônicas, diabetes, hipertensão, hipotireoidismo, etc., etc., tem relação com inflamação crônica, silenciosa, que vão acontecendo no corpo. O corpo não consegue limpar os radicais livres, vai se acumulando inflamação, cronificação e vai aparecendo doença. Então, quando a gente trata o paciente, a gente tem que entender que aquele processo a gente está olhando ali, mas ele já veio muitas vezes de longe, né? Ou teve algum evento que desencadeou fortemente aquele processo. Pode acontecer também.
Então a gente tem que olhar em contexto. Então os sintomas do estresse. E as pessoas vão sofrer por causa disso, de insônia, dor de cabeça, etc, etc. Então, qual é o dia mais estressante da nossa vida, né? Qual é o dia mais estressante da nossa vida? A gente pode pensar. Hoje. Então tem alguns estudos que mostram, né? Ah, segunda-feira está chegando, né? É um período delicado da semana. Porque qual é a construção mental que a pessoa faz da segunda-feira? Né? Responsabilidade, tenho que dar conta, tenho que performar, tenho que fazer, tenho. Então já tem estudos que mostram que os níveis de estresse são muito maiores na segunda. Mas também no domingo já tem estudo mostrando que os índices de suicídio são os mais elevados. As pessoas se suicidam mais no domingo à noite. Vocês sabiam disso? Daí eu me pergunto, será que não é por causa do Domingão do Faustão, né? Deve ter um vetor ali, né? Se for no Brasil, tô brincando, mas no domingo à noite, elas estão mais em contato com o processo interno. Estão mais fora das suas atividades distrativas do dia a dia. E elas entram em contato com elas. E é difícil encarar. Como as pessoas têm dificuldade de olhar para elas. E isso não é uma coisa só da área da saúde, da área educacional. A gente não aprendeu a fazer isso. Ninguém ensinou pra gente. A gente sempre ensinou a render para fora. Mas quando se trata de identificar a emoção, o que você sente, não sei. Não sei, nem quero saber. É dolorido. Então tem um pouco de ignorância também nesse processo de não ter treinado isso. Então as pessoas começam a fazer mindfulness, que é você tomar conta do teu estado aqui e agora, perceber o que está surgindo, e às vezes vem um monte de coisa. Porque elas já estavam lá. Ah, mas eu estou praticando mindfulness, parece que eu estou pior, estou mais ansioso, estou mais angustiado. Não, isso já estava em você. Você só está agora tomando conta disso. Já estava há muitos anos. Só que entrar em contato é um pouco difícil. Aí vocês falam, ah, mas para que então entrar em contato, todo esse estresse, para... Tá. Aquilo que o Jung falava, o Jung, o psiquiatra, que tudo aquilo que a gente nega, domina a gente. Não é exatamente essa frase, mas a ideia é essa. Tudo aquilo que a gente joga no porão, uma hora vem à tona, toma conta da gente. Por isso que as pessoas psicotizam também. Às vezes muita coisa reprimida, que uma hora ou outra vem com tudo. A pessoa não dá conta. O ego não segura. Então tudo isso pode acontecer com a gente, né? Não vamos deixar acumular. Vamos nos conhecer mais, nos familiarizar, nos tornar mais especialistas de nós mesmos, né? É isso que falta. Quando que a vida se tornou uma sucessão de atividades frenéticas, ansiedade, estresse, exaustão, e você não olha mais para você? A gente pode se questionar isso. Quando que a gente deixou de ter prazer de fazer hobbies, de olhar talvez a natureza, talvez uma conversa sem expectativa com um amigo? Quando que a gente parou de fazer essas coisas? Ou de repente caminhar e, sei lá, perceber o que está em volta, sem expectativa. Então são coisas relacionadas à saúde mental super importantes. A gente tem que quebrar esse círculo vicioso que vai se construindo. Senão isso aqui vai drenar a nossa energia, né? O que vocês veem lá? O que vocês estão vendo? Uma velha. Outra? Uma moça. Uma moça, uma velha? Os dois. Conseguem sustentar a percepção das duas? Conseguem ver as duas? A velha. A velha. Calma aí. Nariz. Olho. Boca. Rugas. Conseguiu? Por que essa figura? Só para a gente ilustrar como a gente vai ficando estreito na percepção, na nossa vida. Como a gente vai criando hipótese. Como a gente vai criando teorias, como a gente vai criando arestas nas relações. Um bando de besteira, um monte de coisa que nem existe, que a gente acha que é assim.
né? Então a gente vai criando um mundo pequeno, um mundo estreito. A gente vai ficando aprisionado. A gente não consegue mais ver o que está em volta. Então a gente, em mindfulness, a gente está treinando sair desse conforto, dessa zoninha de conforto, que na realidade cobra um preço altíssimo. Porque faz a gente ficar super duro, super restrito na visão. Mentalmente, fisicamente, em todos os níveis. E a gente começa a sair dessa zona de conforto e perceber um pouco mais amplo, um pouco mais amplo, um pouco mais amplo. E para que a gente faça esse processo, a gente tem que ter a coragem de olhar diferente, de olhar com um novo olhar, de tentar abandonar as crenças, a forma como a gente acha que o mundo funciona. Olhar talvez pelo olhar do outro. Por isso que estar cultivando mindfulness também é uma prática que vai levar à compaixão, que vai levar você a se conectar com as coisas. Porque no momento que eu consigo suspender um pouco o meu egocentrismo, a minha autorreferência, do jeito que eu percebo as coisas, e eu consigo perceber através dos olhos dos outros o que eles estão percebendo, o que eles estão sentindo. Quanta coisa em comum. Como é próximo as experiências. Todos sofrem, todos querem ser felizes. Ninguém, né? Tá todo mundo no mesmo barco. Aí a compaixão começa a surgir. Então, mindfulness fala muito de um estado mental, uma postura mental de não julgamento. O não julgamento é fundamental para você se conectar com o outro, verdadeiramente. E a partir dessa conexão pode existir compaixão, amor. Amor verdadeiro, não amor em condições. Não amor cego, de apego, de aversão, nada disso. Tá? Daí só, levando em conta que mindfulness tem a ver com essas coisas que a gente comentou, a gente pode também definir o que não é mindfulness, né? Então uma coisa que é importante é que mindfulness ele se tornou muito conhecido por se colocar como uma prática laica. Ela não é uma prática religiosa, não é uma prática esotérica, porém, as raízes de tudo isso vêm das religiões. Por quê? Porque as religiões cultivam estados de autopercepção, estados de meditação, estados de perceber a realidade internamente.